Prepare-se. Aumente o volume. Está começando Rock Mania. A apresentação de Vanderdash. Fique ligado. Tony Moore, você é músico, apresentador de TV e de rádio, está envolvido com produção musical. Como você faz para administrar tantas atividades? Seja bem-vindo ao Rock Mania. Thank you very much. Muito obrigado. I think it's because I have an overactive mind. I love new challenges. And so if somebody suggests something to me or asks me if I can do something, I try to always say yes. Muito obrigado. Eu acho que é porque eu tenho uma mente hiperativa e eu adoro novos desafios. Então, se alguém sugere algo para mim ou me pede para fazer algo, eu tento sempre dizer sim. Como você vê o cenário do rock atualmente na Europa e também mundo afora? It doesn't matter what country you go to in the world, it doesn't matter what city you go to, you will find bands playing rock music because rock music is the common denominator between so many different people. And the thing that I love about great rock music is that it has its it exists outside of the mainstream media. It doesn't need a mainstream radio, it doesn't need mainstream television, it doesn't need mainstream newspapers. Rock exists because it's a state of mind, it's a passion we have. And so when people discover a great band, they will support them, they will go to the gigs, they will be a part of that band no matter what happens. Não importa para que país você vá, não importa para que cidade você vá, você sempre vai encontrar bandas tocando rock, porque o rock é o denominador comum entre tantas pessoas diferentes. E o que eu adoro no rock é que ele existe mesmo fora da mídia mainstream. Ele não precisa de uma rádio mainstream, ele não precisa de uma TV mainstream, nem de jornais mainstream. O rock existe porque ele é um estado de espírito, é uma paixão que nós temos. Então, quando as pessoas descobrem uma grande banda, elas a apoiam, elas vão aos shows e se tornam fãs, não importa o que aconteça. Você já veio ao Brasil? I've only ever been to Brazil once, and that was in 1995. I came to Foz do Iguaçu for New Year's Eve, so I spent about a week in Foz do Iguaçu. It was wonderful. Iguaçu is an amazing natural phenomena and cataratas. And for some time I had a girlfriend from Argentina, Maricel Dubaldo, who was a singer and songwriter. So we made music in South America, but we never played in Brazil. Es una lástima. Hablo un poco de español, pero no portugués. Eu estive no Brasil apenas uma vez, eu acho que foi em 95. Eu fui para Foz do Iguaçu na véspera de Ano Novo, onde passei cerca de uma semana. Foi maravilhoso. Foz do Iguaçu tem incríveis fenômenos naturais, como as cataratas. Por algum tempo eu tive uma namorada da Argentina, Maricel Dubaldo, que é cantora e compositora. Nós fizemos músicas na América do Sul, mas nunca tocamos no Brasil. É uma pena. Eu falo um pouco de espanhol, mas não português. E você gostaria então de tocar no Brasil algum dia? I would love to. I think Brazil is a country that embraces music in a way like no other country. You have given us the bossa nova, you have given us fantastic rock music, but your passion as a country to support music from everyone from Queen to Rush to all of the great bands. Some of the world's greatest performances take place in Brazil. And my dream one day will be to come to Brazil and be able to make music and meet some of the fantastic Brazilian people. Eu adoraria. Eu acho que o Brasil é um país que abraça a música de uma maneira como nenhum outro país o faz. Vocês nos deram a bossa nova, vocês nos deram um rock fantástico. A sua paixão como um país que apoia a música de bandas como Queen, Rush e todas as grandes bandas. Algumas das maiores performances foram realizadas no Brasil. Meu sonho é um dia ir ao Brasil para fazer música e conhecer algumas pessoas fantásticas. O que você não gosta na indústria musical? I think, like many musicians who've been doing this for a long time, I am
frustrated that so much attention is given to competition on television, reality TV shows, and competitive singing shows. I think it's become too easy for the music business to try and use that as the way to find talent for the future, and we end up with a very shallow business where people are seeking celebrity and are not really building their audience. The greatest thing you can do in the world is to play live music as much as you can and learn the secret of how to communicate with an audience and how to become comfortable on a stage. And if that process is shortcut by appearing on television, for many people, their careers don't last very long. So I'm frustrated, but it's the nature of this industry that every time there is an opportunity for the media to take music and use it to their advantage, then they will do. So we as musicians and creators and performers have to try and understand that we must appeal to as many people as possible to have a career, but we must also retain some integrity and honor in the thing that we create and the music that we play. Assim como muitos outros músicos que estão nisso há muito tempo, eu fico desapontado com tanta atenção que é dada para competições na televisão, como reality shows e programas de competição entre cantores. Eu acho que fica muito fácil para a indústria musical tentar encontrar talentos para o futuro através desse tipo de programas. Nós terminamos com algo muito superficial, onde as pessoas procuram por celebridades que não construíram o seu público. A coisa mais grandiosa que você pode fazer no mundo é tocar ao vivo o máximo de vezes possíveis e aprender o segredo de como se comunicar com o público e de como se sentir confortável no palco. E se esse processo for encurtado por uma aparição na televisão, para muitas pessoas as carreiras não durarão muito tempo. Eu estou desapontado, mas esta é a natureza dessa indústria que se utiliza da mídia para pegar uma música e tirar vantagem através dela. Nós, músicos, compositores e intérpretes, devemos tentar compreender que precisamos atrair o maior número de pessoas possíveis para construirmos uma carreira, mas devemos também manter alguma integridade e honra nas coisas que criamos e na música que tocamos. Tony Moore, você faz parte da história de uma das maiores bandas de todos os tempos, o Iron Maiden. Conte-nos como foi seu envolvimento com a donzela. Well, you have to understand that when I was in Iron Maiden, this was the very, very early days, the very first few years of Iron Maiden's career. So they were not famous. Nobody knew who the band were. But I was living in a small town to the west of London called Bristol. And I answered this advert I saw in a music newspaper to looking for a keyboard player. And I came to London and I met the lineup then, which was Dennis Wilcock, who was the singer, and Terry Wopram, who was the guitarist. Thundersticks was the drummer, and of course Steve Harris was the bass player. And I played for about half an hour, and they left the room and had a chat about me, and then they came back and they said, "Would you like to join the band?" And I said, "Of course, I'd love to join the band." So the first thing I did was move all my things to London, and when I first arrived in London, I stayed with Steve Harris and his grandmother in the east of London. And in the first few months, I spent a lot of time with Steve talking about music and talking about performance. And we agreed and enjoyed many of the same things. We loved the music from bands like Genesis and Yes and Pink Floyd. And Steve had an instinct. He knew that there was going to be a moment for British rock music to start again after the punk era. And he was determined that Iron Maiden was going to be right at the very front of this new age of rock and roll. He said basically there was three things that he believed. That Iron Maiden would be the cutting edge of new British rock music. We would have a stage show that would be as big as someone like Genesis, and that the band would be known all over the world. And he was very passionate and very focused, and that was, for me, very, very enticing. I was inspired by his drive and his energy. That was really the reason that I stayed with the band. And for many months, we worked really hard rehearsing. All of the material for the first album was already written, and we were rehearsing material, some of the material for the second album or at that point as well.
And I just remember we did this gig, and it wasn't the best gig in the world. It didn't go very well. And I felt afterwards that as a keyboard player, it probably wasn't the right band for me. It was hard to try and find a fit between what I was used to playing as a keyboard player and the kind of arrangements that Iron Maiden really needed. So it wasn't, there was no bad feeling. I moved on, and quietly behind the scenes, Steve rearranged the musicians in the band. Vocês têm de entender que eu estive no Iron Maiden nos seus primeiros dias, nos primeiros anos de sua carreira. Eles não eram famosos, ninguém sabia quem era a banda. Eu morava em uma pequena cidade no oeste de Londres, chamada Bristol. Eu vi um anúncio em um jornal de música onde procuravam um tecladista. Então eu fui a Londres e conheci a formação da banda, que era composta por Dennis Wilcock, que era o vocalista, Terry Wampram, o guitarrista, Thunderstick era o baterista e, é claro, Steve Harris, o baixista. Eu toquei por cerca de meia hora, eles saíram do quarto e tiveram uma conversa a meu respeito. E então eles voltaram e disseram: "Você gostaria de entrar na banda?" Eu disse: "É claro, eu adoraria entrar na banda." A primeira coisa que eu fiz foi me mudar para Londres, e quando eu cheguei, fiquei com Steve Harris e sua avó no leste de Londres. Nos primeiros meses eu passei muito tempo com Steve, conversando sobre música e sobre performances. Nós nos dávamos bem e apreciávamos muitas coisas parecidas. Nós adorávamos a música de bandas como Genesis, Yes e Pink Floyd. E Steve tinha um instinto, ele sabia que aquele era o momento para o rock britânico começar novamente após a era do punk. Ele estava determinado que o Iron Maiden estaria bem à frente nessa nova era do rock. Basicamente, ele disse que haviam 3 coisas em que acreditava: que o Iron Maiden seria a banda de ponta da nova música rock britânica, que nós teríamos um espetáculo que seria tão grandioso quanto como um do Genesis, e que a banda seria conhecida em todo o mundo. Ele era muito apaixonado, muito focado, o que para mim era muito atraente. Eu fui inspirado pela maneira que ele conduzia a sua energia. Essa foi a razão pela qual fiquei na banda. E por muitos meses nós trabalhamos realmente duro, ensaiando. Todo o material do primeiro disco já estava praticamente pronto, e já estávamos ensaiando alguma coisa do segundo álbum também. Eu me lembro que nós fizemos um show, e não foi dos melhores. Nós não fomos muito bem. Então me caiu a ficha de que, como um tecladista, aquela não era a banda ideal para mim. Foi difícil tentar encontrar um ajuste entre o que eu estava acostumado a tocar como tecladista e o tipo de arranjos que o Iron Maiden realmente precisava. Então, não ficou um clima ruim. Eu segui adiante e, discretamente, nos bastidores, Steve reorganizou os músicos na banda. Passa o tempo e você sempre é lembrado como um ex-Iron Maiden. Você gosta disso? I am very proud of things that I've done in my life, and I'm very proud to have been a part of a legendary band like Iron Maiden. And even though it was very early in their career, I watch the band sometimes and feel a sense of pride that I was really a part of that as well. You know, I think Steve, it doesn't matter what gets in his way, he's going to keep moving forward because he's a believer. He believes in the music and the principles of what Iron Maiden represents, and I think that's a great quality to have. Eu tenho muito orgulho das coisas que fiz em minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte de uma banda lendária como Iron Maiden, mesmo sabendo que foi bem no seu início. Eu assisto a banda às vezes e tenho uma sensação de orgulho, de que fiz parte disso tudo também. Eu acho que para Steve não importa o que fica no seu caminho, ele vai continuar em frente, porque ele tem fé, ele acredita na música e nos princípios que o Iron Maiden representa. E eu acho que essa é uma grande qualidade. Você tem contato com algum membro ou ex-membro do Iron Maiden? Yeah, I got to know Bruce quite well through flying, and he kind of helped me learn to fly. He used to take me up every now and then in his own plane, and we would talk about flying, and we had mutual friends that were pilots, and so for a while I saw a lot of Bruce. The last big Maiden Castle Donington show, Monsters of Rock, that I went to, I saw Steve and we caught up for a little while. The other guys in the band I don't know really so well because they weren't around when I was in the band. But I'm also very close with Iron Maiden's management. Rod has a son who's an amazing young musician, has a band called White Room, and I've been following and supporting and
trying to help them with their career. I think they're very different, from nothing to do with Iron Maiden. There's a little bit of rock in all of us, I think. Sim, eu conheci Bruce muito bem através do voo. Ele me ajudou a aprender a voar. Ele me levava para voar em seu próprio avião e falávamos sobre voar. Nós temos amigos em comum que também pilotam. Então, por um tempo, eu vi muito o Bruce. Na última grande apresentação do Iron Maiden em Castle Donington, no Monsters of Rock, eu encontrei Steve e pudemos conversar um pouco. Os outros caras da banda eu não conheço muito bem, porque eles não estavam por perto quando eu estava na banda. Mas eu sou muito próximo do empresário do Iron Maiden, Rod. Ele tem um filho que é um músico maravilhoso e tem uma banda chamada White Room. Eu os venho acompanhando e apoiando e tentando ajudá-los com sua carreira. É um som bem diferente do Iron Maiden, é mais rock and roll. Tony, conte-nos como foram seus tempos de banda Radio Java. After I left Iron Maiden, I started working with a guitarist called Brian James. And he had been the guitarist and the songwriter in the very first British punk band called The Damned. So he'd written 2 songs, one called Neat, Neat, Neat and one called New Rose, both of which were punk anthems. And I worked with him for about a year, and then that band split up and I joined another band called England, who were kind of a bit more progressive rock. And I left London with the band for about 3 years. And when I came back to London, I didn't have any money, and so I had to start again. And as I was writing songs, I decided to put a band together around my songs, and I called it Radio Java. We managed to get a record deal with a French label, and they gave us the opportunity to make an album at Abbey Road, which was absolutely thrilling for me. I got to speak to many people who'd worked with the Beatles, and I got to, live a real dream by working in such an amazing studio. And when we came to release the album, unfortunately, the record label had run out of money, eventually closed. So Radio Java almost had great success, but after that, the label collapsed and we were unable to continue as a band. Depois de sair do Iron Maiden, eu comecei a trabalhar com o guitarrista Brian James, que era guitarrista e compositor de uma das primeiras bandas britânicas de punk, chamada The Damned. Ele compôs 2 músicas, uma chamada Neat, Neat, Neat e a outra New Rose, ambas hinos do punk. Eu toquei com ele por cerca de 1 ano. Depois eu entrei em outra banda, chamada England, que era mais de rock progressivo. Eu deixei Londres com a banda por cerca de 3 anos. Quando eu voltei, eu não tinha nenhum dinheiro e tive de começar outra vez. Como estava compondo algumas músicas, decidi montar uma banda para tocá-las e botei o nome de Radio Java. Nós conseguimos um contrato de gravação com um selo francês e eles nos deram a oportunidade de gravar um álbum no Abbey Road, o que foi absolutamente emocionante. Eu pude falar com muitas pessoas que trabalharam com os Beatles. Pude viver um verdadeiro sonho trabalhando em um estúdio tão maravilhoso. Quando chegamos para lançar o disco, infelizmente nosso selo ficou sem dinheiro e ele eventualmente fechou. Então a Radio Java quase teve grande sucesso, mas depois que o selo entrou em colapso, nós não tivemos como continuar como uma banda. Outra banda em que você tocou foi a Cutting Crew. Como foi aquela época? The Cutting Crew, I was from 1986 through till 1988. And of course, it was really exciting to be in a band where we had a massive hit record. So I just Died in Your Arms Tonight was number 1. I think it was 15 countries, including the USA and all over Europe. And I got the chance to tour with the band, and we opened for Starship and for Huey Lewis and the News and the Bangles. It was a very exciting time. Eu toquei na Cutting Crew de 1986 a 88 e foi realmente emocionante estar em uma banda onde tínhamos grandes hits de sucesso. I Just Died in Your Arms foi a número 1 nas paradas musicais em cerca de 15 países, incluindo os Estados Unidos e países da Europa. Eu tive a oportunidade de sair em turnê com a banda, onde abrimos para Starship, para Huey Lewis and the News, para The Bangles. Foi realmente uma época emocionante. Um momento marcante na sua vida foi em 2007, quando você realizou a The Acoustic Airwaves Tour. Conte-nos como foi essa experiência. I was learning to fly little airplanes, single-engine propeller airplanes, and
This was when I knew Bruce, and I was really inspired by flying, but it seemed to me as a new pilot that all I was really doing was taking off, flying around for an hour and landing again. I wanted to have some bigger purpose to why I was flying. So I've always supported different charities in my life, and one important charity at the time I was supporting was called the Teenage Cancer Trust. And so I had this idea that if I was to put a PA system and a guitar and some microphones and a keyboard in the back of this little airplane, I could fly it to airfields and do gigs. I planned a tour of 15 airfields that I'd never been to before, and I only had my license 3 or 4 weeks when I started this. It was, as I look back on it, it was crazy to do this, but because it was very difficult. There were a couple of times I nearly killed myself, but I would arrive at the airfield, I would take all the equipment out, set it up, I would have invited the local press and newspapers to come down, I'd play a show, I'd make a collection for the charity, we get lots of press, and then I'd put all the equipment back in the plane and fly off to the next show. And I did it all on my own. I had no help, had no roadies, no co-pilots. I had to do it on my own, and it was one of the toughest things I've ever done, but it produced such a lot of great publicity for the charity and for the idea, and it created an opportunity for the charity to be able to talk to other parts of the country, because I was flying around the country, and made some money. So it was a great thing to do, but I'm not sure I would do it again. It was so hard. Eu estava aprendendo a voar em pequenos aviões de hélice monomotor. Isso foi na época que conheci Bruce. Eu estava realmente inspirado a voar, mas eu me sentia como um iniciante. Eu decolava, voava por cerca de 1 hora e aterrissava novamente. Eu queria ter um propósito maior do porquê estar voando. Eu sempre apoiei diferentes instituições de caridade durante a minha vida, e um importante fundo que eu estava apoiando na época era o Teenage Cancer Trust. Então tive a ideia de colocar um sistema de PAs, guitarra, microfones e um teclado na parte de trás de um pequeno avião, com o qual poderia voar para outros aeroportos e fazer shows. Eu planejei uma turnê com 15 aeroportos, que eu nunca havia estado antes. A minha licença eu havia tirado há umas 3 ou 4 semanas antes de iniciar a turnê. Quando olho para trás eu vejo que foi uma grande loucura, porque foi muito difícil. Houveram vários momentos em que eu quase morri. Mas eu chegava nos aeroportos, levando todo o equipamento e o montava. Eu convidava a imprensa local e os jornais para fazerem a cobertura. Então eu me apresentava, fazia a coleta para a caridade, atendia a imprensa e depois botava todo o equipamento atrás do avião e voava para o próximo show. Eu fazia tudo sozinho, não tinha ajuda de ninguém, não tinha roads, não tinha copiloto, tinha de me virar. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, mas isso gerou uma publicidade muito grande para a campanha e tive a oportunidade de levá-la para outras partes do país. Eu consegui algum dinheiro, então foi uma grande coisa, mas não tenho certeza se eu faria isso de novo. Foi tão difícil. Tony Moore, você tocou no Iron Maiden, você voou de aeroporto em aeroporto fazendo shows. As suas vivências com a música são realmente memoráveis. It's true. If I only could do one thing in my entire life, it would be play music. This is special to me. Every single day, I try and spend a little time in that day playing the piano or playing the guitar and writing and working, even if it produces nothing commercial. So I'm very passionate about playing wherever. If people invite me to come and play somewhere, if I can fit it in my calendar, I will always come and play. I try and help wherever I can, whether it's putting a music show on or doing a concert or creating music or opportunities. É verdade, se eu pudesse fazer apenas uma coisa em minha vida inteira, seria tocar música. Isso é especial para mim. Todos os dias eu tento passar um pouco de tempo tocando piano ou violão, compondo e trabalhando, mesmo que não produza nada comercial. Então, eu sou muito apaixonado por tocar onde quer que seja. Se as pessoas me convidam para tocar em algum lugar, se eu puder agendar isso, eu vou adorar ir lá e tocar. Eu tento ajudar no que eu posso, seja com um programa de música ou fazendo um concerto, criando músicas e oportunidades. Quais são seus planos para o futuro? My priority is working with a brand new artist called Ilona. I met her about 5 years ago, and she had never done anything in the music business, but she had a wonderful voice. And so for all of this time, I've been working really closely with her.
writing songs with her, doing gigs with her, and mentoring her musical career. So my priority now is to get Ilona to the next level where people know her and understand and love her music. Wherever is possible, we would love to come and spend some time in Brazil and perform and get to know people in Brazil. Minha prioridade é trabalhar com a nova artista Ilona. Eu a conheci há cerca de 5 anos atrás e ela nunca havia feito nada na indústria musical, mesmo tendo uma voz maravilhosa. Então, todo esse tempo estou trabalhando muito próximo a ela, compondo juntos, fazendo shows e orientando sua carreira musical. Então a minha prioridade agora é levar a Ilona ao próximo nível, para as pessoas conhecerem ela, compreenderem e curtirem a sua música. E quando for possível, nós adoraríamos passar um tempo no Brasil, fazer shows e conhecer as pessoas. Tony, você que vive a música todos os dias da sua vida, que conselho daria àquelas pessoas que almejam algo mais dentro desse universo musical? There's 3 things that I always say to people. You have to originate, innovate, and don't deviate. So that means you have to be original in what you do. Even if you're making rock music and rock music's been played for the last 50 years now, there's still a way to be original in the way you sound. So the next thing you do, you have to be innovative. So as times change, you have to find new ways of presenting what you do, whether it's creating special YouTube videos, or whether it's doing like I did an acoustic airwaves tour. Find a different and innovative way to present your originality. And finally, this is the most important thing, don't deviate. Once you have a passion for something, you must keep going forward and doing it. Sometimes things get in your way, sometimes challenges will try and stop you, and you have to work out how to get around them. One thing that I've always learned is that people with true talent and true passion, they just keep going. And when the right moment arrives, then they are ready for it and they can start to live their dreams. Há 3 coisas que eu sempre digo para as pessoas. Você tem de ser original, inovar e não se desviar. Isso significa que você tem de ser original no que você faz. Mesmo que você toque rock, e o rock já venha sendo tocado nos últimos 50 anos, seja original na forma como você soa. A próxima coisa que você deve fazer é ser inovador. Com os tempos mudando, você tem de encontrar novas maneiras de apresentar o que você faz. Seja criando vídeos para o YouTube, seja fazendo como eu fiz, uma turnê pelos aeroportos. Encontre uma maneira diferente e inovadora de mostrar a sua originalidade. E finalmente, o mais importante, não se desvie. Uma vez que você é apaixonado por algo, você deve seguir em frente e fazer acontecer. Às vezes algumas coisas ficarão no seu caminho, às vezes os desafios vão tentar te parar e você terá de trabalhar para contorná-los. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas com um talento autêntico e com uma paixão genuína, elas apenas seguem adiante. E quando o momento certo aparecer, elas estarão prontas para ele e poderão começar a viver os seus sonhos. Tony Moore, muito obrigado pela entrevista e seja sempre bem-vindo ao Rock Mania. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you to everyone listening and supporting and being a part of Rock Mania. You are doing a great thing to keep the spirit of rock in the heart of everyone. And one day in the near future, I hope to come to Brazil and bring Ilona. And people are very welcome to find me on Twitter or on Facebook or go to my website, which is tonymoremusic.com. Or go to Ilona's website, ilonamusic.com. And thank you for talking to me and asking great questions. Take care. Bye-bye. Muito obrigado. Eu agradeço a cada um que ouve, apoia e faz parte do Rock Mania. Vocês estão fazendo algo grandioso ao manter o espírito do rock no coração de todos. Um dia, num futuro próximo, eu espero ir ao Brasil e levar a Ilona comigo. As pessoas são bem-vindas para me encontrar no Twitter, no Facebook ou no meu site, que é tonymoremusic.com, ou então o site da Ilona, que é ilonamusic.com. Obrigado por falar comigo e fazer ótimas perguntas. Bye bye! Rock Mania!